Oi gente, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos ao meu canal. E sim, nós vamos começar esse vídeo com uma novidade, né? Agora eu sou uma mulher morena não, né? Sou uma mulher agora de cabelos escuros, abandonei o loiro, né? Depois de não sei quantos anos, mais de 20 anos pintando o cabelo de loiro, eu abri mão disso e agora eu me sinto super renovada com esses cabelos escuros, mas tá bom, chega de balela. Vamos ao tema do vídeo de hoje, que é bebê reborn, uma entidade maligna? Isso é uma pergunta. Bebê reborn, ele é de fato uma entidade maligna? O que é que está acontecendo com esse mundo, minha gente, onde as mulheres estão abrindo mão da maternidade real para se tornarem mães de bonecos? Depois tem gente que ainda não acredita que Jesus está voltando, né? Mas nós vamos falar sobre isso, então se prepara que hoje esse é o vídeo. Bebê reborn, uma entidade do mal. Vocês com certeza já devem ter visto o tamanho dessa repercussão, dessa febre que se tornou a respeito de bebê reborn. Esses bonequinhos tão fofinhos que parecem tão reais, que parecem bebês de verdade. Então, isso tem gerado uma repercussão gigantesca em nosso meio. Por quê? Porque existem mulheres que estão adotando esses bonecos como bebê de verdade, inclusive levando para pediatra, para dentista, para parquinho, sabe? Andando para cima e para baixo com esses bebezinhos, com esses bonequinhos tão fofinhos no colo, como se fossem seus bebezinhos, e querendo que eles sejam respeitados como se fossem pessoas, como se fossem bebês de verdade. E isso tem, assim, gerado tamanha repercussão, porque é algo totalmente fora da caixinha, minha gente. É uma coisa bizarra, é algo, uma sandice, né? Mas nós, como cristãos, como é que a gente tem observado a tudo isso, né? Será que a gente está pensando como todo mundo? São pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico, isso é uma loucura, mais uma loucura do mundo moderno, meu Deus, não tem mais o que inventar, né? Será que a gente tem observado apenas com esse posicionamento, com esse entendimento? É claro que não. Por quê? Porque nós, como cristãos, a gente está consciente das investidas, ou melhor, das maneiras, das artimanhas de Satanás entre as pessoas, né? Interferindo na vida das pessoas, tentando manipular a vida das pessoas. Então a gente não pode ter o mesmo olhar que o mundo tem a respeito dos bebês reborn. A gente não pode simplesmente considerar que isso tudo é uma loucura, coisa de gente desocupada, coisa de gente com algum problema, algum distúrbio, né? A gente não pode simplesmente olhar da mesma maneira que o mundo tem visto essa situação. A gente tem que ter um olhar apurado, a gente tem que ter um olhar espiritual, a gente tem que ter um olhar alongado, né? Porque a gente é conhecedor da verdade, a gente é conhecedor principalmente das maneiras que Satanás atua, né, no meio das pessoas, para o quê? Para ter o controle, para cegar as pessoas a respeito das coisas que realmente interessam, para cegar as pessoas espiritualmente. E tem muita gente, crente inclusive, que está aí passando, né, como se estivesse passeando em Nárnia, ainda não despertou espiritualmente para essa maneira, para mais uma das maneiras que Satanás tem interferido na vida das pessoas de forma fofinha, né, através de bonequinhos fofinhos. Então a gente não pode, eu volto a dizer, a gente não pode simplesmente considerar que isso é só mais uma sandice do mundo moderno. A gente tem que ter um olhar espiritual a respeito disso que tem acontecido, aonde já se viu pessoas adotarem bonecos como pessoas e exigir direitos para esses bonecos. E o mais engraçado disso tudo é que tem profissionais que estão levando isso tão a sério, né? A fim de quê? A fim de receber algum dinheiro, alguma vantagem financeira a respeito dessa loucura. Ou seja, o mundo gira tanto ao redor de dinheiro, é tudo dinheiro, que tem gente que tem até se prevalecido desse devaneio para ganhar dinheiro em cima dessas pessoas. Vamos criar agora uma creche, vamos criar um Uber, vamos criar um consultório odontológico. Ou seja, minha gente, alto lá, vamos nos conscientizar de que isso na realidade se trata de mais uma artimanha do diabo para cegar as pessoas, para manipular as pessoas a respeito das coisas que realmente interessam. Cada vez mais os corações estão ficando frios, cada vez mais os corações das pessoas eles têm esfriado a respeito das coisas que realmente interessam. Mas Jesus
Jesus já nos deixou advertido de que a maldade do mundo cresceria tanto, a iniquidade aumentaria tanto, que o amor de muitos esfriaria. E é isso que está acontecendo nesse mundo onde existe tanta maldade, onde existe tanta coisa ruim. As pessoas estão concentrando o seu amor em bonecos, uma vez que tem tanta criança aí necessitando ser adotada, tanta criança precisando de um pai, de uma mãe, de um lar, tantos até animaizinhos de rua, cachorrinhos em condições de ruas que precisam ser adotados. Mas não, as pessoas estão focando o seu sentimento, o seu amor, a sua atenção em bonecos fofinhos, mas não deixam de ser bonecos. Tem muita gente que está perdendo seu tempo e dedicando dinheiro, atenção e amor a seres inanimados. Então, vamos nos conscientizar e ter uma visão alongada a respeito do que tem acontecido. E por que isso tem acontecido? Você já se perguntou por que isso tem acontecido? Obviamente, você não precisa ser um doutor em psicologia, em psiquiatria, né? Você só precisa parar e pensar um pouquinho. Muita gente tem feito isso para poder tampar ausências em suas vidas, minha gente. É uma coisa assim, sabe? Ai, é claro que tá faltando algo. Óbvio que tá faltando algo na vida dessa pessoa que justifique essa atitude, que justifique esse comportamento. Há um tempo atrás eu até vi num trechinho, né, de uma série, de um filme, eu não me recordo, que uma pessoa pegou uma boneca dessa e dedicou todo o seu amor porque ela estava enlutada porque havia perdido um filho. Ou seja, essa é a verdade. Tem muita gente adotando essa postura com esses bonecos porque está faltando algo em suas vidas. E o que poderia cobrir, o que poderia preencher todo esse vazio? Jesus acessível, Jesus sempre presente, Pai amoroso, né, que está aqui de braços abertos para receber a gente. Jesus é suficiente, mas as pessoas estão cada vez mais, na verdade, Satanás tem cada vez mais vedado os olhos das pessoas a fim de que elas se preencham desse sentimento com bonecos, né, com vícios, com jogos. Ele tá sempre, isso é mais uma artimanha de Satanás para que você não enxergue Jesus como o grande provedor de amor, de cuidado, de fidelidade na vida das pessoas. Então, a gente tem que estar ciente de que não se trata apenas de mais uma artimanha do diabo para cegar as pessoas, para criar uma lacuna entre o homem e Deus. Nesse jogo, Satanás se utiliza de qualquer arma, de qualquer situação. Ele vai se utilizar toda circunstância que ele encontrar, um espacinho, uma maneira de fazer com que a gente se distancie do amor de Deus, ele vai usar. Essa é só mais uma artimanha do diabo sobre a vida de muitas pessoas carentes na realidade de Jesus. Então, vamos estar conscientes. É muito fácil a gente dizer, deixa de ser louco, larga esse boneco, vai arrumar uma trouxa de roupa suja para você lavar. Mas, minha gente, esse mundo precisa de amor, esse mundo precisa que a gente compartilhe a verdade do evangelho com amor e sabedoria. Porque Satanás é expert em manipular as emoções de pessoas carentes. Tá aí a resposta, porque essa febre, essa loucura por esses bonecos, por esses bebês reborns. E é uma entidade maligna, Lana? E aí? Mas o bebê reborn é ou não é uma entidade maligna? Sim, esses bebês reborns, eles podem sim ser entidades malignas. Eles podem sim servir de abrigo, de esconderijo para espíritos malignos. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, não duvide das astúcias do diabo. Não duvide dos planos, das estratégias de Satanás para interferir na vida das pessoas. Ele pode sim se utilizar desses bonecos para se esconder. Mas Satanás tem se utilizado de uma maneira muito mais eficaz e velada de interferir na vida das pessoas através desses bonecos do que simplesmente possuir um boneco, que se chama criar dependência emocional. Por quê? Porque a dependência emocional ela vai acontecendo aos poucos. Daqui a pouco você está tão envolvido naquilo que está aí, como muitas mulheres têm feito, querendo direitos para os seus bonecos, reivindicando direitos e agindo como se fossem de fato bebês, pessoas que tivessem alguma necessidade real, né? Como um outro bebê qualquer, de ir ao pediatra, de ir ao dentista, ao oftalmologista, ou seja, a gente tem que estar muito ciente dessa maneira como Satanás tem agido, criando essa dependência emocional. Então a gente volta a dizer, como eu disse lá no início do vídeo, uma das artimanhas de Satanás é tentar cobrir, preencher vazios na vida das pessoas através de coisas, através
de bebê reborn, através de jogos, através de vício, jogo, né, prostituição. Essa é só mais uma das artimanhas, mas que tem passado um pouco mais desapercebido, porque se trata de bonequinhos muito fofinhos, porém nem todos são fofinhos, tem uns que são bem assustadores, né, feições esquisitas, enfim. Então vamos ficar ciente como cristão de que isso não passa de mais uma maneira de Satanás afastar o homem do que é verdadeiro e do que é eterno, ou seja, Jesus Cristo. E eu encerro por aqui esse vídeo porque era sobre isso exatamente que eu queria falar com você. Fique atento, né? Fique perceptivo às investidas de Satanás nesses últimos tempos, porque vai vir de todas as maneiras. Tudo vai ser toda circunstância ele vai tentar usar de alguma maneira para criar essa barreira entre o homem e Deus. A gente precisa orar um pelos outros e fazer com que o amor, né, reacenda dentro dos corações, para que essas pessoas que estão carentes, que estão adotando esses bonecos como filhos, queiram, na realidade, adotar pessoas que realmente necessitam de cuidados, crianças órfãos, até animaizinhos em condições de rua, né? Vamos voltar ao primeiro amor, vamos fazer as pessoas despertar de novo essa humanidade que existe dentro de nós, certo? E o vídeo de hoje era sobre isso. Eu espero que você compartilhe com quem esteja precisando ouvir algumas verdades. E se você não é inscrito no meu canal, aproveita e se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo a respeito de temas atuais e muito pertinentes ao nosso ainda, né? Não nosso não, que o mundo já é do maligno. Pertinentes a esse mundo onde nós estamos aqui de passagem. Assim fica bem melhor, né? Beijos e até o próximo vídeo.